Boa noite, Multi. Se você não me conhece, eu sou o João, sou um dos pastores da igreja e é uma alegria a gente estar nesse momento podendo ouvir a palavra de Deus, podendo ser aquecido por essa voz que ecoa em nós por meio do Espírito, mas que também fala conosco através desse livro que é tão importante e que nos abençoa tanto. A gente está numa série de mensagens chamada Avante, uma série onde a gente quer falar sobre visão, movimento e legado. Essa é uma série que o pastor Tiago começou na semana passada e nós usamos essa expressão avante como um jargão aqui na Multi. Num tempo onde estávamos peregrinos, sem terra, sem aonde nos reunirmos, nós estávamos investindo tempo, recursos, esforços, olhando para esse prédio e crendo que Jesus traria pessoas aqui. Então, muitas vezes um olhava para o outro e talvez diante dos desafios, dos obstáculos e do impossível, a gente olhava para o outro e dizia, avante, Multi. E isso se tornou parte de quem nós somos, uma igreja que não foi chamada para retroceder, uma igreja que coloca os olhos em Jesus e que avança não sob qualquer custo, mas avança sobre o custo que já foi pago por Jesus na cruz. Então, quando nós usamos essa expressão avante, nós estamos crendo nisso. Não na força do nosso braço, não na minha habilidade, na habilidade do Tiago, mas crendo que Jesus já pagou o preço e agora nós podemos avançar. Agora, para essa segunda temporada, nós estamos usando como referência e ilustração um jogo de xadrez. Porque num jogo de xadrez nós temos não apenas uma peça, mas diversas peças que somam estrategicamente para que haja um movimento de avanço e um movimento assertivo na direção que Deus tem. E nós estamos nos propondo a isso, a olhar para esse jogo de xadrez e perceber que o nosso rei, ele não está em xeque, de que o nosso rei, ele está bem posicionado, e nós como peças nesse tabuleiro, nós somos chamados também a assumir posições intencionais. Nós somos chamados também a estar estrategicamente posicionados, para que então nós possamos nos mover e deixar um legado para as próximas gerações. E na semana passada, nós iniciamos essa jornada olhando para a história de dois homens, Josué e Caleb. Aliás, se você não ouviu essa mensagem, eu convido você, acesse o nosso canal no YouTube, lá você pode encontrar essa mensagem que foi ministrada pelo pastor Tiago. E Josué e Caleb são dois personagens que me intrigam, porque diante do impossível, diante do improvável, sem muito consenso, onde a maioria achava que não ia dar, dois homens se levantaram e disseram assim, a terra é boa, ela vai prosperar, Deus nos dará a terra. E gente, isso é extraordinário. É extraordinário porque dois homens se levantaram diante de 10 que estavam contra e tiveram coragem de se posicionar e dizer, se Deus prometeu, vai se cumprir. E nós precisamos, assim como Josué e Caleb, andar por fé, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos e sabemos que Deus vai fazer, não porque nós declaramos e a nossa palavra tem poder, mas porque Jesus já nos garantiu, e Ele nos chama a avançar, mesmo quando não há consenso. Jesus nos chama a dar passos intencionais na direção que Ele tem para nós. E quando nós olhamos para esse personagem, hoje nós veremos outros dois, o nosso objetivo não é encontrar na Bíblia fórmulas mágicas para o sucesso. A gente não está preocupado em estudar a história de um personagem de uma forma biográfica e analisar ali o que fazer e quais são os 10 passos para o sucesso, para o desenvolvimento e para você destravar a sua vida, seja em qual área que for. Não, nós estamos olhando para pessoas improváveis que Jesus levantou na história. E pessoas que tiveram que avançar independente das circunstâncias, independente do momento, quer seja oportuno, quer não. Pessoas que creram, ainda que não viam. E esse é o nosso desejo. O nosso desejo é olhar para essas histórias, para esses personagens e pensar como eles pensavam, enxergar como eles enxergavam, ver como eles viam, crer como eles criam e nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Porque no fim, todos esses personagens do Antigo Testamento, eles olhavam numa só direção, e a direção era a direção de Jesus. Todos eles olhavam e criam que Jesus é a razão do meu movimento de avanço.
Então eu quero convidar você a refletir comigo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você estiver acessando também, o pessoal aí de casa também, se quiser pegar a Bíblia agora, nós vamos ler o livro de Neemias. E hoje, a partir da história de Neemias e de Esdras, nós vamos olhar para mais passos que nós podemos dar para que a gente avance. Neemias, eu vou ler no capítulo 8, a partir do verso 1 até o 6. Neemias 8, de 1 a 6. A versão da NVT diz assim: em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito, na praça, de frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma, à vista de todo o povo. Quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse amém, amém, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. A história de hoje é a história de dois homens, Esdras e Neemias. E olhando para esse livro, e olhando para esse texto em específico, eu identifiquei que Esdras aqui na história é o nosso bispo, o bispo dos judeus. Você sabe que no jogo de xadrez o bispo, ele é uma peça que pode andar por quantas casas quiser. Ele pode ir, ele pode voltar, mas existe uma condição. O bispo no jogo de xadrez, ele precisa andar sempre em diagonal. E ele vai então indo em diagonais, e ele vai transitando no jogo. E esse é o Esdras. Por que o bispo? Porque Esdras era um escriba, um sacerdote, um religioso, alguém que tinha uma função específica que exercia sobre o povo. Só que para além disso, na nossa história de hoje, a gente tem a torre, que é o Neemias. O Neemias que é conhecido por reconstruir os muros. E eu achei extraordinário que a torre também é uma peça que pode andar por quantas casas quiser. Ela pode ir, ela pode voltar. Só que diferentemente do bispo, que anda só nas diagonais, a torre ela pode ir na vertical, ela pode ir na horizontal, mas ela não pode ir na diagonal. Ou seja, são duas peças importantes para um jogo de xadrez, que tem uma função que parece que é a mesma, mas cujos papéis são diferentes. E é assim que a gente olha para esses dois personagens de hoje, Esdras e Neemias, contemporâneos, gente como a gente, que viveu num tempo de muitos desafios. Nós vamos olhar um pouquinho para o contexto e a gente vai perceber que enquanto Josué e Caleb estavam preocupados com construção, com lançar fundamentos, com conquistar uma terra que estava diante deles, Esdras e Neemias estavam numa outra situação. Esdras e Neemias não estavam pensando em construir, na verdade eles estavam pensando em reconstruir, e não só geograficamente, mas espiritualmente, emocionalmente e fisicamente também. A cidade estava em destroços, gente, era um caos. E nós vamos olhar para a vida desses dois homens e perceber que mesmo diante do caos, Jesus os chamou a avançar. Mesmo diante dos destroços, dos entulhos, Jesus os chamou a avançar. E eu quero te desafiar a pensar sobre isso. Como Esdras e Neemias nos ajudam a avançar, ainda que a sua vida e a minha vida possa parecer um caos. Ainda que olhando e matematicamente fazendo as contas, a conta não fecha. Como que o nosso Deus, diante dos desconfortos que a vida proporciona e que nós mesmos nos colocamos em situações perigosas, Ele nos chama a avançar e não mais retroceder.
Olhando então para o contexto, a gente percebe que Deus estabeleceu uma aliança com Davi. Da mesma forma que na semana passada o pastor Tiago trouxe que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e que da descendência de Abraão uma nação seria constituída, Deus também tem uma aliança com Davi. E Davi é o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, por meio de quem Deus estabeleceu uma aliança de que sob a geração de Davi sempre permaneceria um rei. Deus estabeleceu uma aliança com Davi para além das circunstâncias, para além das condições naturais. Era uma aliança incondicional. E veja que, a partir disso, houve um reino que foi estabelecido. Israel se tornou uma grande nação, Israel se tornou uma potência, Israel se tornou holofote, outdoor para o mundo, e todo mundo nesse momento olhava para Israel. Durante o Reino Unido, Israel era o centro das atenções da Palestina antiga. Davi, um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. Salomão, seu filho também, um rei próspero, um rei estratégico, cuja sabedoria nos abençoa até hoje. Só que, durante um tempo, esse reino tão unido, que caminhava diante de uma perspectiva de avanço, ele se dividiu. Você deve saber que, no tempo de Esdras e Neemias, Israel já não era uma grande nação. Aliás, Israel era chamado de Reino do Norte. 10 tribos que ficaram debaixo do governo de Jeroboão, enquanto 2 tribos, Judá e Benjamim, permaneceram sobre o reinado de Roboão, que era filho do Salomão. E nós temos aqui, nesse momento da história, um momento de grande dificuldade, gente, porque divisão só traz dificuldade. Divisão não traz bênção, divisão não traz prosperidade, divisão só gera BO, só gera divisão. E é isso que está acontecendo aqui nesse momento. Há uma divisão, enquanto na nação do norte há uma bagunça, ao que tudo indica, 9 dinastias de reis, reis que ascendem, reis que descendem, que morrem, guerra atrás de guerra. Então Deus decide punir, julgar, e vem a Síria e derruba tudo. No reino do norte, no reino do sul melhor, a gente tem uma única dinastia, a dinastia de Davi, onde os descendentes de Davi continuam reinando, mas também fazendo más escolhas, também se equivocando nos seus caminhos, se esquecendo da voz de Deus, se esquecendo do livro da lei, se esquecendo daquilo que Deus havia combinado com o seu povo, por meio da aliança com Abraão, com a aliança com Moisés, por meio do pacto que Deus fez no Sinai. Então também o reino do sul recebe juízo, e aí a gente chega num ponto de exílio. Veja, Josué e Caleb estavam saindo do Êxodo. Eles estavam em Êxodo, melhor. Eles estavam indo para a terra prometida e saindo do Egito. Já Neemias e Esdras, eles estão também saindo do exílio, onde a nação de Judá ficou ali subjugada por Babilônia, a grande Babilônia, Nabucodonosor e todo o seu exército que sitiou e roubou os prodígios daquela nação, levou as riquezas e deixou destroços, caos. Tudo isso por conta do pecado. Veja que situação difícil, não é mesmo? Quem pensaria em avançar num momento como esse? Daqui para frente, gente, é só para trás, não é? Tudo que está ruim pode piorar, não pode? Se a gente for tomado por esse senso pessimista, talvez Neemias e Esdras não teriam se levantado. Zorobabel, homens que Deus levanta num momento improvável para dizer que é hora de recomeçar. Deus não se cansa dos nossos recomeços. Deus tem algo a fazer em nós e através de nós, e mesmo diante de um momento de tamanha desonra, onde Israel sabe, a glória de Deus se foi, a arca da aliança se foi, o templo se foi, os muros foram destruídos, nós vamos recomeçar, nós vamos reconstruir. Só que a situação não era muito boa, havia pobreza, falta de recurso, a prosperidade dos templos de Salomão já tinham ido por água abaixo, haviam inseguranças, não somente externas, porque não havia muralha, não havia proteção, mas internas também. Um povo frágil, um povo vulnerável, um povo que tinha se esquecido de quem o seu Deus era. Esse é o povo judeu, inseguro, uma apatia, uma indiferença, uma frieza espiritual. Se esqueceram de quem Deus é, se esqueceram de quem Deus é. E gente, esse é o nosso problema.
Esse não é o problema de Israel, esse não é o problema dos judeus, esse é o meu e o seu problema. Todas as vezes que a gente se esquece de quem Deus é, a gente tem um problema. Foi assim no Éden, quando Adão e Eva se esqueceram de quem Deus é, um bom pai, o Criador. E quando Deus parece ser mais um tirano, que está privando eles da liberdade, aí nós temos um problema. Então, diante de tudo isso que eu falei, nós temos aqui um desafio de reconstrução. Não só a reconstrução de um templo, do lugar da adoração, onde a presença de Deus ali se manifestava, não só a reconstrução dos muros, como Neemias também foi responsável, mas a reconstrução da vida. E digo mais, da vida autêntica, da vida espiritual, da vida que Deus tem para mim e para você. E olhando para tudo isso, então, uma primeira consideração que eu posso fazer nessa noite é que para que a gente caminhe num movimento de avanço em direção à vontade de Deus e aquilo que Ele tem, nós precisamos reconhecer algo, que avançar não é uma jornada solitária. Avançar não é uma jornada solitária. Talvez diante dessa situação e diante desse desespero, muitos de uma forma heróica queriam se levantar e dizer: deixa eu resolver isso aí, peraí, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano. E muitas vezes a gente se precipita por achar que diante do caos, diante da destruição, diante da tragédia, Deus precisa de heróis. Gente, Deus não precisa de heróis. Deus não precisa de mim e de você. E Deus espera que nesse movimento de avanço, nós tenhamos uma santa convicção de que Deus não nos chamou para caminhar sozinhos. Deus não nos chamou para caminhar sozinhos. Se eu pudesse ilustrar isso de uma forma mais clara para você, olhando para a minha área que é a educação física, imagina uma corrida. Numa corrida, você tem um homem que pode correr em torno de 9 segundos. Usain Bolt, o homem mais rápido que o mundo já viu. Ele correu 100 metros em 9 e alguma coisa, 9,72 se eu não estou enganado. Só que Deus não nos chama para uma corrida de velocidade. A jornada cristã, a fé cristã, essa caminhada com Jesus não é uma corrida de velocidade, ela não dura 9 segundos, ela é uma maratona. Ela exige perseverança. E talvez a melhor ilustração para que a gente entenda o que é avançar, não é sair correndo desenfreado, porque se você fizer isso, você sabe, você vai cansar. Eu vou cansar. Qualquer pessoa com um preparo físico decente cansaria depois de um tempo. Por quê? Porque é metabólico, é biológico, é fisiológico. Sozinhos nós cansamos, sozinhos nós nos enfadamos. A gente pode correr rápido sim, mas a gente vai cansar rápido também. Então qual é a melhor ilustração para a gente hoje? Que nós estamos numa corrida, mas é uma corrida de revezamento. É uma maratona, onde nós precisamos levar um bastão adiante e deixar o bastão numa posição melhor da onde a gente pegou. Isso é legado. Isso foi o que Josué e Caleb fizeram. Eles levaram o povo em direção e levaram o povo até um ponto melhor de onde eles encontraram. E é isso que Neemias e Esdras estão fazendo, e é isso que Jesus espera de nós, que nós não achemos que somos os heróis, que temos as respostas e que, portanto, vamos caminhar sozinho, cada um por si e Deus por todos. Não, fomos chamados para andar juntos. Existe um provérbio que diz o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quer ir mais longe, vá junto. O caminho de ir junto é um caminho demorado, é um caminho lento, porque depende do outro, tem que esperar o outro, tem que ser do jeito do outro, e você tem que considerar o outro, e o outro também é importante quanto você. Qual é o caminho mais fácil? O caminho da velocidade, o caminho do flash. Ele só vai, ele só anda, ele só corre, e ele não se importa quem está do lado dele, porque ele é o homem mais rápido do mundo. Mas Jesus não nos chamou para andar sozinho. Essa jornada de avanço, ela não é solitária, ela é coletiva. E sabe onde eu enxergo tudo isso que eu estou falando no texto? Opa, spoiler, perdão. Spoiler! Eu enxergo tudo isso que eu estou falando no texto através da vida de Esdras e Neemias. Eu não sei se você reparou, mas nós estamos lendo o livro de Neemias. E no texto que eu li, do verso 1 até o verso 6, o nome de Neemias nem é mencionado. Olha que curioso. O personagem principal, o protagonista do livro, aquele que o livro começa dizendo que sentiu a dor, que sentiu a tristeza e que portanto jejuou, orou, aquele que foi capaz de ter empatia e de olhar para a visão de Deus e perceber que ele poderia ser resposta para uma nação, ele não é nem mencionado. Curioso, não é?
Esdras é mencionado aqui, pelas minhas contas, 5 vezes em 6 versículos. O texto gira em torno de Esdras. E aí, vamos pensar com o coração de Neemias, ele devia estar bolado, não é mesmo? Frustrado. Poxa, meu livro. O que o Esdras está se metendo o bedelho dele? O Esdras já tem um livro de 10 capítulos. O que o Esdras está fazendo aqui na minha reconstrução? Porque quando a gente tem esse olhar altivo, esse olhar presunçoso de achar que nós somos a resposta para o mundo e que Deus quer fazer algo apenas através da minha vida, a gente deixa de considerar o outro. Agora, o coração de Neemias não está presunçoso pensando assim, o que Esdras está metendo o bedelho aqui? Não. Talvez Neemias estava bem feliz. Graças a Deus, Deus mandou Esdras. Porque eu reconstruí os muros, mas sabe qual é o desafio maior? Reconstruir a vida. Por meio da palavra. E Esdras é esse homem que é colocado de forma providencial na história para não apenas apontar para um caminho de reconstrução militar, bélico, do ponto de vista civil, mas um homem que olha para além disso. Esse povo precisa de Bíblia. Esse povo precisa reconstruir a vida. Então, Neemias, muito provavelmente, era capaz de dizer que ele quer ir mais longe. Então ele vai junto. E a gente enxerga isso. Há uma preocupação aqui no texto, não cronológica, de encaixar Esdras e Neemias na mesma página, mas há uma preocupação aqui do texto teológica. Teológica por quê? Porque há um certo receio de que se achem por aí que Israel, Judá, foi reconstruída por meio de um só homem. E não foi, gente. Deus nunca fez nada por meio de um só homem. A gente viu semana passada que Josué e Caleb foram homens extraordinários, e eles eram 2. Quando a gente olha para a história de Moisés, a gente percebe que por trás de Moisés existia Arão, o porta-voz dele. Em todas as histórias bíblicas, a gente vai perceber que as pessoas não foram chamadas para caminhar sozinhas. E por que a gente acha que a gente deve caminhar? Jesus, que talvez tinha toda a suficiência, toda a capacidade, toda a habilidade para caminhar sozinho e fazer estrago no mundo, ele não ousou caminhar sozinho. Ele caminhou junto, porque ele quer ir mais longe, e ele não quer ir rápido. Agora, pensando num filme, eu estava pensando nos heróis, sabe? E é interessante, porque na minha infância, os heróis, eles nunca estavam reunidos, sabe? Os filmes eram sempre sobre heróis individuais e que tinham o seu próprio filme, tipo Batman, Superman, e aí, sei lá, tinha o filme do Homem de Ferro, e aí tinha o desenho do Homem-Aranha, e sempre era assim. Mas mais recentemente na história, a gente começou a viver essa coisa chamada UCM, sabe? Essa coisa de Marvel, que pegou e virou moda, onde a gente vai para o cinema não para ver só um herói, a gente quer ver os heróis. E há um senso, parece, dentro desse mundo cinematográfico, de que a pluralidade é melhor do que a individualidade. E os filmes da Marvel são assim. Se você já assistiu, se você não assistiu, dever de casa, assista os filmes da Marvel, muito legal. Você vai perceber isso, que juntos eles são mais fortes. Então, para gravar isso na sua memória, olha que interessante. Olha só, nós temos aqui o Avante Multi. Esse é o time que Jesus chamou para avançar e não retroceder. Olha que interessante, né? Gostei do pastor Tiago ali, tipo, né? Homem de ferro. Mas, gente, brincadeiras à parte, nós temos uma convicção no nosso coração. E é importante que você saiba disso. Deus não nos chamou para andar sozinhos. A multi não quer andar sozinho. O pastor Tiago não quer andar sozinho, eu não quero andar sozinho, e nós esperamos que a igreja também entenda isso. Você não foi chamado para andar sozinho. Se você está aqui, existe um corpo, uma família chamada Multi, que quer te abraçar, quer andar com você e quer te levar a um próximo passo com Jesus. Nós fomos chamados para andar juntos e não sozinhos. Então, por exemplo, o GP é uma ótima oportunidade para você andar junto. É uma ótima oportunidade para você estar mais perto de alguém. Se você ainda não se inscreveu para o GP, deixa eu dizer uma coisa para você, você está perdendo. Você precisa participar. Porque é no GP que a gente vê esses heróis aí aparecendo, dando as caras, fazendo a diferença na história. Porque o GP é essa família, não na coletividade maior, mas num menor núcleo.
Nós fomos chamados para andar juntos como irmãos, a orar juntos uns pelos outros. É a expectativa minha e do Tiago de que nos GPs haja apacentamento. Eu não vou dar conta de pastorear vocês, nem o Tiago. Por isso que a gente tem líderes, por isso que existem pessoas que estão sendo pastoreadas para que elas possam apacentar você, para que elas sejam ferramenta na sua vida. E para além disso, as nossas equipes também de voluntariado, elas caminham juntas. Nós sonhamos com um time de pastores, gente. Nós sonhamos que cada área da igreja, que cada ministério da igreja tenha o seu pastor. Não para caminhar sozinho, não para salvar o mundo, mas para caminhar junto, como Esdras e Neemias. Para desenvolver equipes, times que servem e que têm esse senso de coletividade. Agora, mais do que isso, olhando para o texto, me chama a atenção que Esdras faz menção aqui, Neemias na verdade, faz menção a uns nomes estranhos, não é mesmo? A gente leu aqui no verso 4, um tal de Urias, um tal de Pedaías, Misael. Quem são esses homens? Quando Esdras se coloca diante do povo para ler a palavra, note, ele não estava sozinho. E eu não acho que foi um acidente que esses nomes tenham sido registrados na história para mim e para você lermos agora. São 13 nomes. A gente não tem muita informação. Daqui a pouco vai falar de outros 13 que são chamados de levitas. Mas esses primeiros 13 aqui, a gente não tem informação. Quem são eles? São sacerdotes? São escribas como Esdras? São o camburão de Esdras, sei lá, né? Os amigos de Esdras? O fato que não pode ser negado é que Esdras não estava sozinho. Ele tinha Neemias, mas ele tinha também 13 homens juntamente com ele. E ele estava diante de todo um povo. Por quê? Porque nós fomos chamados para caminhar juntos. Nós fomos chamados para caminhar juntos. Pela graça de Deus, eu e o Tiago, a gente não tem andado sozinho. Existem pastores cuidando da nossa vida. Existe uma rede de igrejas que está olhando para a multi dizendo, nós acreditamos. Então, é extraordinário pensar que nessa jornada, Jesus nunca nos deixou só, porque Ele sempre esteve conosco. E isso deve tomar o seu coração de paz, de alegria e de descanso. Jesus não chamou você para caminhar sozinho. Nós vamos avançar, mas isso não é uma jornada solitária. Agora, uma segunda consideração é que avançar é estar atento à voz de Deus e disposto a obedecê-la. Para além de uma jornada solitária, nós já percebemos que Esdras está aqui lendo o texto no livro de Neemias, e ele é incluído na história para deixar um registro teológico de que Neemias não estava só, de que não era só sobre muros, mas era sobre pessoas. E um parêntese aqui, se você ler o capítulo anterior, que é o 7, você vai ver um monte de nome de família, de gente que ajudou Neemias na história também, porque Neemias não estava sozinho. Mas fecha parêntese, voltando, nós percebemos que avançar não é estar junto apenas. Porque tem muita gente que gosta do rolê, sabe? Gosta de estar junto. Poxa, eu quero cooperar com a multi, eu quero, sabe, ajudar. O que eu posso fazer? Eu gosto de vocês, vocês são legais, vocês são bacanas. Vocês servem café na igreja. E aí, muitas vezes, a gente acha que só estar junto é o bastante. Que só vir à celebração é o bastante, que só estar no GP é o bastante. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nessa sua jornada e na minha jornada de reconstrução, em meio ao caos, nós precisamos, para além de uns aos outros, nós precisamos também da doce voz de Deus. Eu preciso ouvir Jesus nessa história, porque não adianta eu avançar sem discernir a voz de Jesus. E o que tinha de denominador comum nessa história aqui, nesse ajuntamento, nessa reunião, era isso. Esdras foi chamado pelo povo a ler o livro da lei. Sabe quem estava interessado na leitura do livro? Era o povo. O povo veio e se reuniu e colocou Esdras ali como escriba, como sacerdote, para ler o texto. Porque mais do que Neemias, mais do que Esdras, eles precisavam da voz de Deus. Mais do que muros e templos, holocaustos, sacrifícios, eles precisavam ouvir a voz de Jesus. E a gente vê isso no verso 1, quando diz assim, todo o povo se reuniu com um só propósito. Outras versões vão dizer como um só homem. Eles estavam unidos, eles estavam juntos, reunidos, na praça em frente da porta das águas, e pediram para o escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. É extraordinário pensar nisso.
para além de Esdras, mais do que Esdras, é citado aqui, durante esses 6 versículos, 8 vezes, o livro da lei, a Torá, os 10 mandamentos, o que atesta que no tempo de Neemias e de Esdras, esse já era um registro histórico, que a lei de Moisés já existia, já estava ali acessível para que eles pudessem lê-la, ouvi-la. E é interessante isso, porque a fome pela palavra de Deus é característica daqueles que seguem a Jesus. Quem segue a Jesus precisa ter fome, não só da comunhão, fome da palavra. Você tem que sair da sua casa e vir animado para a igreja pensando assim: hoje eu vou ouvir a voz de Deus, hoje eu preciso discernir a voz daquele que é o Criador, eu preciso ouvir e não apenas ouvir, eu preciso obedecer. E essa é a marca do povo, isso é que nos distingue do mundo. Nós somos o povo do livro. Nós amamos a Deus, mas nós sabemos que Deus deixou um livro, e é esse livro que nos guia em toda a verdade. Então nós não queremos avançar numa direção que eu acho que é certa. Não é avançar na direção que o pastor Tiago acha que é certo, é avançar na direção da palavra. Assim como a fé para Josué e Caleb foi um instrumento de Deus que potencializou a visão e os fez avançar, ainda que fosse impossível, hoje à noite você deve saber que é a palavra que vai trilhar o nosso caminho. Não é a minha opinião, não é a opinião do Tiago, não é a sua opinião. Veja, é a opinião de Deus. Quem vai trilhar o nosso caminho é a opinião de Deus. Nós vamos avançar na direção que Deus tem para nós. Nós estamos reunidos aqui para ouvir esse livro. E é interessante um outro detalhe, de que eles estavam ali reunidos, mas não era no templo. Até porque havia um processo de reconstrução sobre isso. Mas Esdras é reunido junto ao povo num lugar que o texto chama de Porta das Águas. Algo que tudo indica um lugar que era acessível a todos. Por quê? Porque a preocupação não era criar um clube, um fã-clube, um lugarzinho legal para gente legal se reunir. A preocupação é que a palavra de Deus se espalhe e alcance a todos. Que a voz de Deus esteja aí na sua casa, onde você está. Essa tem que ser a nossa preocupação. Nós precisamos ouvir a palavra, mas há um mundo, e por isso que nós fomos chamados para viver e compartilhar. Olha que extraordinário, não é só viver, não é só para você, compartilhe essa água que transborda, essa palavra que gera saciedade, esse pão que alimenta. Então, o que a gente pode concluir é que avançar sem discernir a voz de Deus já é retroceder. Qualquer avanço sem considerar a voz do Criador e aquilo que Ele tem a dizer a nosso respeito é puro retrocesso. E na história do povo de Israel foi assim, sabia? Porque Deus falou para Josué, e isso está registrado em Josué 1:8, medita no livro da lei de dia e de noite. Josué, ser forte e corajoso. Josué, tem bom ânimo. Josué, eu sou com você. O mesmo Deus que guiou Moisés é o Deus que está com você. Josué, avante, mas medita no livro da lei. Não se esqueça do livro da lei. Não se perca, Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E o problema é que nós nos desviamos. Nós nos perdemos na jornada espiritual, a gente se esquece de discernir o que Deus está falando. E aí nós retrocedemos. Porque avançar sem discernir o que Deus está dizendo, já é retrocesso, você já está perdido, eu já estarei perdido. Então, o que nós temos aqui é um avanço, mas na direção que Deus tem. Olhando para o texto novamente, a gente vai perceber o seguinte: em seguida, depois que Esdras leu o livro da lei, louvou ao Senhor e o povo louvou juntamente com ele, o texto diz, os levitas, e aqui é mencionado 13 nomes, eu vou deixar a tarefinha para casa para você também, leia depois lá na sua casa, os 13 nomes, instruíram o povo acerca da lei, todos permaneceram nos seus lugares. Olha, ninguém ia embora antes do pastor terminar o culto. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Note que Neemias, Esdras não estavam sozinhos. Eles tinham 13 numa plataforma, uma espécie de púlpito foi criado para aquela ocasião, para ele estar à parte, para que todos pudessem ouvi-lo, porque aliás não tinha microfone na época, mas também você tem aqui 13 nomes que são identificados como levitas e são diferentes daqueles outros. Então a gente está falando no mínimo de umas 30 pessoas no rolê,
Fazendo o quê? Explicando a lei do Senhor com clareza. O que isso significa na prática? Uma leitura bem articulada, uma leitura simples, uma leitura literal. Sem floreios, sem mistérios, sem alegorias, sem aquela coisa de tipo assim, eu tenho a chave que você não tem e você precisa de mim. Não, gente. Uma leitura simples. Era uma leitura bem articulada, pausada, uma leitura com clareza. E para além disso, uma leitura para onde as pessoas pudessem compreender. Uma leitura que considerava o contexto, uma explicação clara, seção por seção. É isso que essa palavra significa no original, trecho por trecho, ponto a ponto. Olha que extraordinário. Pessoas reunidas, interessadas naquilo que Jesus tem para dizer, e as pessoas ali reunidas esperando que o líder pudesse ensinar com clareza e com contexto. De forma literal, sem ficar inventando mistérios de Deus que Deus nunca disse, e também de uma forma que seja justa com a passagem. Não textos isolados, tirando promessa de onde não tem, mas considerando toda a revelação, seção por seção. Porque o Deus que quer falar comigo, que quer falar com você, é um Deus claro. Deus não é Deus de mistério, Deus não é Deus do ocultismo, Deus não é Deus de enigma, sabe? Você não vai encontrar Deus nas palavras cruzadas. Você não precisa fazer nada para entender. Você só precisa ler e crer que o Espírito de Deus revela o teu espírito. E Deus pode usar pessoas nesse processo para abençoar a sua vida. Sabe o que no fim aconteceu aqui? Eles leram a Bíblia, eles explicaram a Bíblia e eles viveram a Bíblia. É isso que a gente tinha que fazer todos os dias. Nós precisamos ler, explicar e aplicar. E era esperado que fosse sempre assim. Mas me chama a atenção que nem sempre é assim. Tem muito pastor que lê a Bíblia e depois você não sabe para onde ele foi. Ele se perdeu. Ele esqueceu, porque ele começou no texto e acabou na ilustração e não fez caminho nenhum. Tem muito pastor que lê a Bíblia e fecha a Bíblia. E agora, assim diz o Senhor. Deixa eu dizer para você, a palavra tem que estar aberta. A tua Bíblia tem que estar aberta. A gente tem que ser como os bereanos que ficavam verificando. Porque se eu falar alguma coisa que não está aí, você tem total direito de me repreender, me corrigir. Nós precisamos estar atentos, porque muita manipulação, muito jogo sujo tem acontecido no meio da igreja. Homens e mulheres que têm usado do púlpito, da influência, para guiar as pessoas no caminho que elas têm. Então, discirna a palavra de Deus. Ouça a voz de Deus e reage a essa palavra. O texto vai continuar dizendo, agora não vai ser projetado, mas diz assim: então o governador Neemias, Neemias chegou, gente, verso 9, veja aí. O sacerdote e escriba Esdras e os levitas, quase umas 30 pessoas aqui, instruíram o povo e disseram: não se lamente nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Isso é extraordinário. O povo não só ouviu, não só discerniu, entendeu, mas começou a chorar. Começou a responder em lágrimas. Porque eles estavam ouvindo a voz do Criador. Eles estavam ouvindo a doce voz do bom pastor, que guia suas ovelhas. E nós precisamos também olhar para isso. Mais do que ouvir o que Jesus tem a dizer, Jesus te chama a obedecer. Jesus te chama a tomar uma decisão. A gente não pode ouvir a voz de Deus e permanecer indiferente. Se Deus falou, um ponto de decisão tem que ser tomado. Nós precisamos responder, reagir. Povo, nós estamos vivos aqui nesse lugar. Então vamos reagir a tudo isso. Porque se é Deus que está falando, a gente precisa de emoção. Quantas igrejas que pregam a palavra, mas não reagem à palavra? Quantas vezes o certo está sendo dito, o protocolar está sendo dito, mas falta emoção, falta sensação, falta vida. Nós fomos chamados para avançar, ouvindo a voz de Deus, mas reagindo à voz de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. No verso 6 diz assim: depois eles se prostraram com o rosto no chão e adoraram ao Senhor. Veja que resposta. Uma resposta autêntica. De prostração, de se dobrar diante de Deus, de colocar o rosto em terra, de reconhecer a própria pecaminosidade. Quando Deus fala, não há dúvida, gente.
Se Deus falou, quem somos nós para negar? Não lute com a voz de Deus, obedeça, obedeça. Mas mais que isso, nós precisamos nos alegrar, porque aqui o texto, Neemias, Esdras, os levitas, eles dizem para o povo, viu, para de choramingar, para de se arrastar pelos cantos da igreja, para de ficar triste, com autocomiseração, achando que você é a pior pessoa do mundo. O primeiro passo é ser autêntico, mas existe um segundo passo, a alegria, regozijo na presença do Deus que criou o mundo, criou o universo e te chama a fazer parte da história. Então, eles estão olhando para o povo e dizendo assim, gente, vamos se alegrar. Neemias vai falar, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque é muito tentador, quando andamos por caminhos errados, a gente ouvir a voz de Deus e se fechar, se encasular. Sabe, tipo um avestruz assim, colocar a cabeça em terra e não querer sair. Mas Deus te chama a levantar a cabeça, porque Jesus já pagou o preço pelo seu pecado, e o seu pecado, uma vez confessado, está pago. Então chora, lamenta, mas se levanta e viva a vida que Deus tem para você. Avante, viva o que Deus tem para você. Seguindo, eu já li esse texto, vamos seguir. Qual é o caminho então da obediência? Primeiro, renovação da mente. Diversas vezes o texto fala para a gente o seguinte, eles leram em voz alta e o povo entendia, ajudavam o povo a entender cada passagem. O verso 12 diz, todos tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Veja que não é mera informação, é transformação. Eles não estão só achando que entenderam, eles estão com convicção, nós ouvimos Deus falando, eu ouvi Jesus falando. John Stott vai dizer que crer é também pensar. Existe fé, existe confiança, existe irracionalidade no processo? Existe. Porque nem sempre Deus faz aquilo que é óbvio, nem sempre Deus segue os caminhos que a gente acha que tem que seguir. Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas existe um aspecto da fé que é inteligível, que é compreensível, que Romanos vai dizer que é a transformação da mente. Uma metanoia, uma mudança de compreensão, de percepção, de convicção. E é isso, o primeiro passo para você ouvir e obedecer é transforme a sua mente. Muda a sua maneira de pensar, mas também consciência de pecado. Porque essa reação do povo não foi só de, entendi, que legal, nossa, não tinha visto, pastor, não vi esse detalhe. Não, existe aqui uma reação de choro, de lamento, de prostração. Augustus Nicodemos vai dizer que Jesus morreu para tirar o nosso pecado e não a nossa inteligência. Então, por mais que exista um aspecto relacional, de racionalidade, de compreensão, existe um aspecto também de emoção. O Espírito de Deus governa as nossas emoções e nos constrange. Se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar todos os pecados. Existe aqui uma consciência do tempo perdido. O povo olhou para trás e falou assim, nossa, nos perdemos e faz tempo. Faz tempo que com clareza eu não ouço um sermão que eu entenda. E sabe, me chama a atenção, às vezes eu vou em alguns lugares, e as pessoas falam assim, nossa, mas você fala tão simples. E a minha percepção é, por que as pessoas falam complicado? Porque a gente devia falar simples. Falar a linguagem do povo, e ensinar de forma que as pessoas compreendam e que possam se arrepender, se prostrar em terra, ter consciência de pecado. Perdi a rota, perdi o caminho. É mais ou menos a pessoa que está indo até um certo lugar, ela está ali num GPS e ela está perdida e ela não se dá conta. E ela insiste, não, eu vou achar o caminho, sabe? Eu sou um pouquinho assim às vezes. Eu vou achar o caminho. A Lari fala assim, não, mas você se perdeu aqui, não, vai corrigir a rota, eu vou achar. O GPS está na minha face. E sabe o que falta para mim? Reconhecimento. Eu me perdi no caminho. Sabe o que falta às vezes para mim e para você obedecer a Deus? Reconhecimento. A gente se perde no caminho. Eu preciso reconhecer, eu preciso homologar isso. Eu me perco no caminho. Eu perco tempo. Eu dou voltas. O GPS está na minha frente, mas eu tenho uma inclinação que me leva para longe de Deus. E reconhecer faz parte do processo de obediência. Mas por fim, alegria, adoração e generosidade. O verso 12 diz assim, então o povo saiu para comer e beber numa reunião festiva. Depois de chorar, prantear, se lamentar, tomar uma dura do pastor, eles ficaram assim, comendo, bebendo, reunião festiva.
para repartir o alimento e celebrar com grande alegria. Depois de ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter alegria, adoração e generosidade. Repartir com quem não tem. Levar para as próximas gerações aquilo que nós recebemos. Uma consciência de que o tempo é hoje, o tempo da oportunidade é hoje, não importa o que passou, não importa se você se perdeu. Se hoje você reconhecer que você perdeu a rota, você tem tempo para recomeçar, para ter um futuro diferente. Essa é a voz de Deus. É isso que está acontecendo com o povo. O povo se perdeu há muito tempo atrás. O povo se desviou do caminho. O reino estava dividido, devastado, e no momento oportuno, a voz de Deus é ouvida, reconhecida, obedecida. E então, um novo caminho está à frente, uma nova perspectiva. Agora, uma terceira e última consideração, além de tudo aquilo que vimos e ouvimos, é que esse movimento também de avanço, ele não consiste só em não caminhar sozinho, em caminhar na coletividade, em caminhar junto, em ter pessoas do nosso lado, em se propor a ir mais longe do que ir mais rápido. Não é só um caminho de ouvir a voz de Deus e obedecer, mas é também um movimento de reconhecer quem Deus é e o que Ele está fazendo. E eu acho que aqui é o ponto mais desafiador, porque ter pessoas do lado, às vezes é fácil. Encontrar uma boa igreja pode ser um desafio, mas a gente encontra. Ter um bom pastor, um bom líder, um bom guia, é possível. Você reconhecer a voz de Deus e obedecer e corrigir os seus desvios de rota, os seus atalhos, também é possível. Mas sabe o que é mais difícil quando a gente avança? É não tirar os olhos de Deus. Porque muitas vezes a gente avança na força do nosso braço. Muitas vezes eu quero avançar na força do meu braço. Muitas vezes você vai querer avançar na força do seu braço. Você vai ouvir, você vai discernir, mas na hora de fazer você fala, Deus, já entendi, deixa comigo. E você quer ir na força do seu braço. Mas eu quero te convidar nessa noite a perceber que tanto Esdras como Neemias não avançaram olhando para si mesmos, olhando para suas habilidades e capacidades, mas eles olharam para Deus. Se a gente ler o verso 13, ele vai dizer o seguinte: no dia 9 de outubro, ou seja, um dia depois. Aqui há uma conversão de calendário, a NVT fez essa conversão para a gente, mas era o primeiro dia do 7º mês, e agora nós estamos no 2º dia do 7º mês, 9 de outubro. Os chefes de todas as famílias do povo, junto com os sacerdotes e levitas, reuniram-se com o escriba Esdras, para examinar a lei mais atentamente. Gente, eles tinham acabado de sair do culto, da reunião, do ajuntamento, e segunda-feira eles não achavam que estavam completos, plenos, satisfeitos. São pessoas que acabaram de sair da celebração e estão chegando em casa e examinando com mais minúcia, com mais atenção. Não estão sozinhos, são os chefes das famílias, são os sacerdotes, são os levitas, é gente, é povo, é coletividade, olhando para um livro e procurando respostas. Enquanto estudavam a lei, descobriram que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os israelitas morassem em cabanas durante a festa a ser comemorada naquele mês. Lembra que Esdras e Neemias falaram para o povo que era um dia consagrado, que eles deviam se alegrar, se regozijar, porque era um dia de grande alegria? Então, naquele mês, no 7º mês, no calendário judaico, havia uma festa a ser celebrada, a festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, ou festa das tendas. É importante que você saiba que essa era uma festa de ação de graça. O povo de Deus tinha festas específicas que Deus ordenou, instituiu. Isso está lá em Levítico, isso está lá em Números, em Deuteronômio, para que o povo se lembrasse de quem Deus é. O objetivo, gente, não é fazer festinha para Deus, não é fazer happy hour para Deus. O objetivo é se lembrar de quem Deus é. E é isso. Era uma festa de ação de graças e de gratidão pela provisão de Deus. Por isso que em outras versões, em outros momentos, essa mesma festa é chamada de festa das cabanas, mas também festa da colheita, porque geralmente essa época do mês também era a época do fim da colheita. E esse povo então, lendo a Bíblia atentamente, não só aquela leitura, aquela leitura atenta, olhando para o texto, lendo o texto, perguntando para o texto, tentando discernir o texto. Esse povo
povo se deu conta de que a reforma só estava começando. E gente, reforma é assim, tá? Quando você se dispõe a reformar uma coisa, você percebe que é mais difícil do que parece. Você vai gastar mais do que parece. Toda reforma, toda reconstrução é assim. E assim foi com o povo. No dia seguinte, eles leram novamente o texto e eles se perceberam que estavam mais perdidos, mais enganados, que havia uma festa que foi negligenciada, a festa das cabanas, a festa das colheitas. Sabe, alguns historiadores, alguns estudiosos, eles dizem que o povo fazia a festa, o povo tinha consciência de que a festa era importante, mas havia aqui uma falta de intencionalidade de cumprir todo o propósito de Deus e não apenas parte do propósito. O problema aqui não é que o povo não festejou mais, o problema é que o povo estava festejando, mas com a motivação errada. E se tem uma coisa que é perigosa para mim e para você, é fazer o certo pela motivação errada. É fazer o que Deus espera da gente, mas com o coração longe do Deus que faz as coisas, esquecendo de quem Deus é. E gente, isso acontece. Você pode vir para o culto com a motivação errada, você pode ir para o GP com a motivação errada, você pode servir, você pode ser um voluntário com a motivação errada. Então o que está acontecendo aqui é mais perigoso. Não é a pessoa que rompeu com a igreja, que se desviou, que abandonou. É a pessoa que está no muro, que está indecisa, cuja consciência está sendo tomada de dúvidas. E então, nós vemos isso no verso 17. Todos que haviam regressado do cativeiro moravam nessas cabanas durante a festa. E todos estavam cheios de alegria. Os israelitas não celebravam a festa dessa maneira desde os dias de Josué, filho de Num. Olha que intersecção maravilhosa. Nós estávamos falando sobre Josué e Caleb, nós estávamos lá no livro de Números e depois no livro de Josué, e em Neemias, para além do que a gente podia esperar, Josué é mencionado, apontando de que essa festa das cabanas, essa celebração de alegria, de gratidão, de ação de graças, ela não era mais a mesma. O povo estava fazendo certo com a motivação errada. O povo havia se esquecido. Para além da colheita, para além da gratidão, para além da ação de graças, existia um aspecto aqui muito importante. Por que cabanas? Por que morar em tendas? O que isso tem de didático? O que Deus está querendo ensinar para o povo? Lembra que esse povo de Israel foi um povo peregrino, foi um povo andarilho, um povo nômade em muitos momentos. Israel em muitos momentos andou sem casa, sem rumo. Lembra que eles ficaram 40 anos dando volta no deserto, rumo a uma terra que diziam que era boa, que era próspera, mas que tinha muitos desafios. E Deus instituiu essa festa não só para receber ação de graça, louvor, gratidão. Deus instituiu essa festa para o próprio povo. Eles tinham que sair das casas e ir para a cabana para lembrar da simplicidade, da humildade, dos perrengues da vida. Porque quando tudo vai bem, gente, aí que mora o perigo. Quando a gente sofre, quando a gente perde, quando Deus dá pra gente provação, privação, dificuldade, é muito fácil olhar para Deus, é muito fácil se agradar em Deus, reconhecer quem Deus é, o que Ele está fazendo. O difícil é quando tudo vai bem, porque você acha que é a sua força, você acha que você vai avançar no seu braço. Eu vou dar conta, eu consigo, eu sou bom. E sabe, Jesus está olhando para toda essa adoração mecânica, engessada, e Deus está aqui falando com o povo, por meio de Esdras e Neemias, dizendo: gente, não é assim. Eu não quero que seja assim. Eu não quero que seja mecânico. Eu não quero que seja apenas da boca para fora. Eu não quero o certo pela motivação errada. Se vocês estão dispostos a me obedecer, então vai ser do meu jeito. E o meu jeito é o jeito autêntico. Não é superficial, não é raso, é profundo, é real. É o jeito de Deus. Deus tem para você mais do que religiosidade. Deus não quer só que você faça o certo, que você alinhe a vida, que você deixe as coisas no lugar. Deus espera que para além da religiosidade, você caminhe em relacionamento, acertando os mínimos detalhes da sua vida, acertando aquelas pequenas coisas que ninguém sabe, mas você sabe que está errado.
você sabe que precisa consertar, que você precisa voltar a fazer o certo pela motivação certa. O pastor Tiago Mates diz que Jesus nos chama da religiosidade para um relacionamento. E é isso, o povo estava celebrando a festa das cabanas religiosamente. E Deus quer resgatar o sentido de relacionamento. Não é só sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou. E para ilustrar isso de uma forma bela para você, eu fui atrás de uma barraca. Essa semana, e os nossos levitas, sacerdotes, estão trazendo a barraca aqui na frente. Eu fui atrás de uma barraca, o pastor Wagner patrocinou todo o processo, mas nós precisamos olhar para esse sim. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem muita relação com isso, com os símbolos, com os memoriais. Era assim na festa da Páscoa, era assim com a Arca da Aliança. Tudo para Deus é muito visual, é tudo muito pedagógico, e para a gente tem que ser também. Olha que barraca bonita, gente, combinou até com o cenário, top. É isso. O povo estava sendo chamado a voltar a fazer o certo pela motivação certa, a largar a religiosidade e voltar para o relacionamento, a sair do conforto da sua casa e vir para uma simples barraca, e lembrar que o Deus que reinou sobre o que é bom, reinou sobre aquilo que é mal. O Deus que reinou naquilo que há bonança, reinou também sobre aquilo que é falta. Durante o tempo que eu estava estudando, preparando esse sermão, eu lembrei da minha história, sabe? Recentemente a Lara e eu, a gente se sentiu uma barraca. A gente estava sem casa, em transição, olhando para a nossa jornada e perguntando aonde a gente errou. Puxa, por quê? Por que eu saí da minha casa, da minha parentela, fui para a terra que Deus mostrou e de repente não é a terra? De repente é só uma estação da terra. E muitas vezes a gente olhou para a nossa vida e pensou assim: nossa, estamos em acampamento, né? Não temos casa, não temos onde reclinar a cabeça, não temos aonde conversar as coisas da vida, cultivar relacionamento. Gente, não sei você, mas sair da casa do seu pai e da sua mãe e voltar depois, sabe, você tem que engolir muito a seco. Parece que você errou, parece que você fez algo de muito mal para você sair e ter que voltar. E Deus fez isso com a gente. Deus nos levou, Deus nos trouxe de volta. Eu estava numa cidade, eu voltei para a mesma cidade. Eu estava num trabalho, eu tive que voltar para o mesmo trabalho. E sabe que eu cheguei à conclusão que isso é a minha festa das cabanas. É um memorial, é Deus me lembrando que não é na minha força, não é no meu braço, mas é por Ele, por quem Ele é. Todos os dias que a gente está no nosso apartamento, a gente olha e fala: Deus, a gente não merece. Sabe, a gente sabe o que é viver com pouco. A gente sabe o que é viver sem ter certeza se eu vou pagar as contas. Mas é um memorial. É olhar e dizer: o Deus que cuidou da gente na barraca, sem ter o que comer, sem ter certeza do amanhã, sem saber se eu ia morar em Campinas, Nova Odessa, Sumaré, Santa Bárbara. O Deus que cuidou de mim no deserto é o Deus que me sustenta na nova terra, na terra da promessa. E sabe, eu gostaria que você olhasse para isso também. Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei quais têm sido os seus desafios. Tem momentos que Deus quer nos fazer lembrar de quem Ele é, e Ele usa símbolos para isso. Ele usa histórias. Então Deus trabalha em nós e através de nós, por meio do desconforto. É isso, a festa das cabanas é isso. É o povo tendo casa, tendo moradia, tendo conforto, mas sendo chamado a durante alguns dias se esvaziar, para lembrar de quem Deus é, para lembrar que Deus é quem dá as coisas e não somos nós que conquistamos, para lembrar que é sobre dele e não sobre nós, que no pouco e no muito é sobre Ele, que Ele reina mesmo em meio aos nossos desconfortos. Eu queria te chamar hoje para uma resposta a tudo isso, uma resposta a tudo isso que ouvimos, que vimos, porque talvez você tenha vivido uma experiência religiosa com Jesus, mas ainda você não experimentou quem Jesus é. E pensando no exemplo da barraca, isso é bem verdade. Tem gente que sabe montar a barraca, tem gente que sabe desmontar, tem gente que já fez até acampa dentro, mas nunca acampou. Conhece essa pessoa?
A pessoa conhece tudo sobre uma barraca, ela domina todos os aspectos, todos os assuntos, mas ela nunca viveu uma experiência, uma aventura de acampamento. E a experiência religiosa é assim: é a pessoa que sabe os versículos, que sabe as letras, que conhece os ritos, que sabe a roupa, que sabe o jeito, mas nunca acampou. Ele vive dentro de casa numa barraca. Faz sentido, gente? Não faz. Então, se você tem acampado dentro da sua casa, eu quero te chamar: saia da sua barraca, desmonte sua tenda e vá em direção àquilo que Deus tem. Olhe para quem Ele é e experimente Jesus. Reconheça quem Ele é. Ele é o seu Salvador, Ele morreu na cruz pelos seus pecados e Ele também se esvaziou. Você sabia que da mesma forma que o povo era chamado a se esvaziar e viver numa barraca, Jesus também, Ele despiu-se da sua glória, Ele veio em forma humana, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, se eu preciso me esvaziar e ficar sem casa, se você é chamado a fazer isso, é porque Jesus em algum momento fez, e o que Ele fez é o que importa. Então eu quero te chamar nessa noite a uma decisão. Você que está em casa também, se esvazie, para que você experimente. Só é capaz de experimentar aquele que se esvazia. Só é capaz aquele de provar, aquele que reconhece a sua própria insuficiência. O primeiro passo, gente, é sair da barraca da religiosidade, sair da barraca e da tenda armada, da superficialidade, daquela aparência de crente, daquele cheirinho de crente, mas que não tem nada de transformação. Sai da barraca, da barra do seu pai e da sua mãe. Saia daqueles ditos populares, daquela sabedoria inútil, vã, e venha para o relacionamento com Deus. Desarma a tenda e ruma em direção àquilo que Ele tem. É sobre isso. Quero convidar você, curve a sua cabeça. Jesus, nós queremos avançar. E nós queremos avançar do jeito certo. Nós não queremos avançar na força do nosso braço. Nós não queremos avançar fazendo certo pela motivação errada. Deus, nós estamos aqui sabendo que o Senhor nos reuniu, o Senhor nos trouxe para perto, e é o Senhor, Deus, que colocou essa igreja de modo providencial na nossa história. E eu oro, Deus, para que nós possamos nesse lugar, nesse ajuntamento, nesse momento, ouvir a voz do Senhor e obedecer. Eu oro, Deus, para que além da casca, além da aparência, que haja no nosso meio, Deus, espaço para autenticidade. Porque nós sabemos que o primeiro passo é ser autêntico. E eu sei, Deus, aqui nesse auditório, em casa, existem pessoas que estão dentro da barraca. Pessoas que estão vivendo uma experiência que é superficial. Pessoas que nunca saíram das suas casas para realmente acampar e viver aquilo que o Senhor tem, mas estão acobertadas pela capa da religiosidade, pela capa daquilo que é superficial, pela aparência que é boa, pelo Instagram que é bonito, pela roupa que é bela, mas cujo coração não foi transformado. Nós precisamos olhar para o Senhor e reconhecer o que o Senhor está fazendo. E o que o Senhor está fazendo é transformando vidas. Por isso, assim como o povo que leu atentamente, ouviu atentamente e obedeceu, eu oro por um passo de obediência nessa noite. Se tem alguém aqui nessa noite que reconhece que precisa de Jesus, eu oro. Levante sua mão nesse momento. Saia da barraca. Venha para Jesus. Se você é em casa que nos acompanha também entende que Jesus está falando com você nessa noite, levante sua mão, se ajoelhe aí onde você está, mas não deixe de responder a Jesus. Saia da barraca, se exponha, confesse o seu pecado e desfrute de graça, de perdão, porque Jesus se esvaziou para te trazer vida e vida eterna. Pai, eu oro pela fé, crendo que para além desse auditório, para além daquilo que está sendo transmitido, essa mensagem, Deus, aonde ela chegar, quando ela chegar, possa gerar frescor, vida, ânimo. Eu oro, Deus, para que ao olhar para essa barraca, não seja apenas a minha história, não seja apenas a história da Lari, não seja apenas a história do povo de Israel, mas que seja, Deus, a tua história.
aquilo que o Senhor está fazendo. E a minha oração, Deus, é para que haja fé no coração daqueles que levantam as suas mãos, para que haja nova vida, nova esperança, transformação, arrependimento, e que como igreja possamos avançar, não reclamando do tempo que se perdeu, mas olhando para aquilo que está diante de nós, crendo nas suas promessas, como Esdras e Neemias, colocando o pé e vendo o Senhor fazer o impossível acontecer. Eu oro por isso, Deus, em nome de Jesus, amém. Mas para além disso, talvez você já tenha saído da barraca, talvez você já seja filho, filha amada de Deus, talvez você já viva um relacionamento e não esteja preso a costumes e tradições vãs, mas, como eu disse, a gente se perde no caminho. E se você está perdido nessa noite, eu quero dizer para você que existe um caminho que é estreito, que é custoso, mas que vale a pena. E você nessa noite pode realinhar a sua rota com Deus. Você pode novamente achar o prumo para a vida. Você pode avançar. E lembra que avançar sem ouvir a voz de Deus é retrocesso. Não saia daqui andando para trás. Aquele que colocou a mão no arado não é chamado mais para olhar para trás. Então eu queria orar por você também. Eu queria que você se colocasse em pé. Todos nós aqui nesse auditório, vamos nos colocar em pé. Eu quero orar por aqueles que se perderam no caminho, para que haja vida, para que haja recomeço, para que assim como o povo de Israel reconstruiu a vida, essa noite também seja uma noite de reconstrução. Jesus, nós estamos aqui e nós pedimos, Deus, se há alguém aqui perdido, se há alguém aqui que se desviou, que se extraviou, que pegou atalhos e caminhos inúteis, Deus, se há alguém aqui que nessa jornada de fé, ainda que já tenha, Deus, saído de suas barracas e caminhado na direção que o Senhor tem, tenham se perdido, Jesus, eu oro que haja transformação, que haja alinhamento, que haja renovo, Deus, que decisões sejam tomadas aqui agora e que levem a essas pessoas viverem algo novo a partir de amanhã, Deus. Não há espaço mais para murmúrio, para reclamação, só há espaço, Deus, para alegria, para adoração, para generosidade. E eu oro por isso, Pai, que todo lamento, que todo choro, que toda tristeza pelo pecado, pelo tempo perdido, pelo tempo ocioso, fique aqui e agora, mas que uma nova jornada seja iniciada, que uma nova vida floresça, que sim, Deus, possamos realinhar a nossa vida e avançar na direção que o Senhor tem para nós, ouvindo a sua doce voz, obedecendo, sabendo que nós não estamos sozinhos. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus, amém.